O que é saudade? Saudade é uma coisa que dói lá na alma. É quando eu penso na minha filha querida que está longe de mim, né? Já há 24 anos, e tem 17 que eu não a vejo. 17 anos, não, 14. Corrigindo, 14. Ela um dia chegou para mim e falou: mãe, se eu resolver sair do Brasil, você vai achar que eu não te amo mais? Eu falei: não, filha, imagina. Se é o melhor para você, com certeza, vai. É só de boca para fora. Meu coração ficou esquendou, entendeu? Mas eu fiquei firme, forte. No dia da viagem, meu mundo caiu. Né? Mas eu fiquei assim, tranquila, né? Aparentemente. Levei ela até o aeroporto. Na ida para o aeroporto, na linha vermelha, eu tive vontade de botar ela de novo dentro de mim. Gente, eu chorava muito. Eu apertava minha neta, mas eu chorava, porque eu falei: meu Deus do céu, eu sei que não tá indo pra forca, né? Mas quando eu cheguei no aeroporto, meu mundo caiu mais ainda, porque aí eu tava vendo a realidade. Quando ela passou aquele. Vamos ver aqui, roleta? Quando ela passou a roleta, gente, eu tive que ficar em pé, me segurando, porque eu achei que as minhas pernas iam faltar. E a minha neta, por sua vez, quando ela me viu ficando, ela entrou em pânico, ela chorava muito com mim. E ela me chamava de Pinteda, é princesa, como é princesa, chamava de Pinteda. Pinteda, eu quero Pinteda! Dali eu já fiquei com saudade. Dali eu já fiquei com saudade dela. Aí, tudo bem, foi, graças a Deus, correu lá tudo bem, chegou bem. Só que todo dia era uma coisa assim, muito difícil na minha cabeça, que ela é filha única. Entendeu? Então foi assim um desespero muito grande. Como é que foi esse reencontro, né? Depois de 10 anos. É. Como é que foi? Chegar lá, aí você viu realmente sua filha ali. Como é que foi? Nossa, mãe, você não sabe do que foi. Meu Deus do céu. Quando eu. Quando. Mas vai passar, peraí. Vou parar. Quando eu cheguei, meu Deus do céu, que eu olhei, eu vi minha neta descendo. Acho que é na Holândia, né? De lá. Eu não acreditei. Ela não tinha perna para andar. Acredita isso? Peraí. Boba, né? É. Gente, foi muito lindo. Aquela coisa que eu não queria mais deixar. E eu abraçava e agarrava todos eles. Abraçava minha filha e abraçava meu genro, mas eu não queria largar ninguém. Aí a Raíssa grudou em mim, ficou todo mundo grudado em mim. Foi lindo demais, sabe? Foi muito bonito, meu Deus do céu. Eu falei: eu não vou mais embora, eu não vou mais embora. Aí fiquei lá, fiquei aniversário da minha neta, fiz a festa dela, mas tinha que voltar. Você tem aquele papelzinho que te lembra todo dia que você tem que voltar, né? Aí assim foi. Esse encontro foi a primeira vez, depois de tanto tempo longe dela, né? Tanto bicho negado. Aí foi assim, uma coisa assim, meu Deus do céu. Nossa, mãe, o filme fica, né? Muito lindo, foi muito lindo. Aí depois ela veio, aí eu engravidei, né? E tive uma gravidez no início bem difícil. E aí eu queria que ela viesse e não deu certo por algum motivo, mas foi bom porque ela veio quando a Rafaela nasceu, que eu precisei muito dela, né? Porque eu tinha as crianças ainda na escola, elementary, né? Ainda no primário, né? Então eu precisava dela aqui. Então também foi muito legal ter ela aqui. Ela dirigia as crianças para a escola. Ela toda. A Rafaela, quando eu fui lá, a Rafaela ainda não era nascida. Ela estava grávida da Rafaela, aquele maior barrigão, né? E eu fui exatamente para isso, para poder esperar a Rafaela nascer, me ajudar ela, entendeu? Nossa, e foi realmente coisa assim, show, foi maravilhoso, né? E eu levá-la para o hospital para ter a Lelela foi a coisa mais maravilhosa ainda.
E eu cuidar do umbigo dela, né? Como cuidei dos outros, meu Deus, pegar aquela coisinha. Ai, foi muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Meu Deus do céu, emocionante mesmo, entendeu? Quanto tempo você ficou lá? No da Rafaela eu fiquei lá uns 6 meses, vim embora e retornei para poder ter né, o prazo. Depois, quando a Lelé ela estava com. A Rafaela fez 4. Aí eu fiquei 1 ano, estendi, porque uma menina teve neném para ajudar, eu entendi. Aí estendeu o visto, um advogado que eu quebrei a cara. E desde que você voltou essa segunda vez que seu visto é negado? É. Aí foi negado, sempre negado. Toda vez que eu ia lá, toda vez que eu ia, eu sempre saía chorando. Porque eu vou cheio de gás, eu não vou conseguir, vou conseguir. Né? A pessoa falou, não, você vai conseguir, porque fulano não conseguiu, porque eu não conseguiu. Gasta dinheiro. Você gasta dinheiro para fazer todos esses baratos aí, né? Dá pé esse dinheiro para eles. Eles que eles têm uma cota na semana, né? De liberação ou não. Já choramos, já sorrimos e a gente confia em Deus acima de tudo. Sabe que Ele está no controle de tudo. Certeza. Então a gente entra em desespero. O que a gente fica triste é essa dificuldade da minha mãe com o visto dela, né? É, que ela não tá conseguindo, né? Não tá, porque da última vez ela passou um pouco do tempo e não ficou ilegal aqui ela. Ela passou do tempo com autorização deles. Porém, eles não conseguem, eles não... Sei lá o que eles olham lá no computador deles lá que dá essa dificuldade para ela. Você falou da sua maior saudade, né? Da questão do abraço, do carinho, do afeto. Mas o que é saudade para você, se você pudesse tentar resumir? Ai. Saudade é um sentimento que envolve amor, né? Quando você sente isso no peito, já você sente aquela coisa gostosa assim de lembrar dos tempos juntos, né? Difícil de descrever, mas é dolorido também, né? Se falar muito a gente chora. Mas assim, eu tenho muita saudade da minha mãe. Porque ela é uma senhora, né? E eu acho um absurdo ela não conseguir visto para vir. A gente já soube de milhões de casos, até de pessoas com índoles ruins que entram aqui, né? E ela vem aqui só para fazer o bem, né? E tem essa dificuldade. Então a gente morre de saudade. A minha filha, a Raíssa, ela fala que minha avó não viu a gente crescer, mas ela vai ver meus filhos crescerem. Ela sempre fala isso. Ela vai ser aquela bisavó que vai ver. E a gente fica aqui sonhando com ela aqui, né? Pensando, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo com ela, é a comidinha dela. Então, assim, isso é saudade. Você imagina o que você vai fazer com aquela pessoa que você ama, né? Aquele carinho. E eu creio que ela vai vir. Primeiro que ela gosta muito daqui, né, também. Então, assim, a gente fica firme, né? Ainda mais nessa época de Natal, aí as lágrimas rolam, né? Mas, assim, graças a Deus pela tecnologia, que pelo menos a gente pode se ver, né? Essa parte da saudade não passa nunca. Por quê? Você não tem como tocar, não tem como abraçar. Você vê no Skype, né? Você fala no telefone, hoje em dia é uma facilidade, né? Mas não é uma coisa do toque, né? E agora, por exemplo, com 13 anos, né? 13, estou dando uma vez só pelo Skype, só pelo Message, essas coisas assim. E quando vai chegando essa época de fim de ano, então, meu mundo caiu, entendeu? Então, é muita saudade, porque eu faço aniversário em dezembro, então você imagina, ela longe, eu aqui, né? Mas você tem amigas, né? Tem sobrinha, não é a mesma coisa, né? E tem essa minha sobrinha que é como se fosse minha filha, que é a Andréia, o John, que é meu netinho, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, realmente, a saudade é muito grande, é uma coisa que dói, assim, dói na alma, né? E isso a gente emociona a gente, né? Uma palavra em inglês que corresponde à saudade?
Eu acho que é mesmo em português, que é o amor, né? Porque, tipo assim, pensa bem, a gente só sente saudade daquilo que a gente ama, que a gente amou, né? Então, love, palavra, né? Que corresponde à saudade. É o amor que a gente tem pela pessoa, pelo lugar, ou por uma época, né? E aí dá aquele desejo de estar junto, de voltar, de reviver. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regressa